2525. 25 décadas, 25 episódios. Este podcast celebra os 250 anos do Hospital São José. Pela voz de alguns dos seus profissionais, as lições de um velho hospital às portas do futuro. Jorge Penedo, 63 anos, médico formado pela Nova Medical School, de Lisboa, cirurgião e assistente graduado. Jorge Penedo tem 38 anos de casa. Jorge Penedo, o que é trabalhar num hospital com 250 anos? Ou, se quisermos, com 533, desde que foi criado o Hospital Real de Todos os Santos. Olá, bem, pelo menos eu tenho a sorte de não estar cá esses anos todos. Eu cá estou há 38, portanto tenho uma visão um bocadinho mais limitada. Acho que é importante trabalhar num hospital com história porque tem uma cultura que se tem vindo a ajustar aos tempos e que terá que se ajustar muito mais aos tempos que correm, mas temos uma gravitas decorrente dessa mesma história. E curiosamente o Hospital de Todos os Santos, quando foi criado, resultou de uma junção de várias unidades de saúde, vamos lhe chamar assim, estamos a falar no século XV, século XVI, e que várias centenas de anos depois acabamos por voltar a ter, desde o Hospital Real de São José e seus anexos, aos Hospitais Fios de Lisboa, ao LS, voltou a haver essa junção e iremos ter, tudo indica, muito em breve, um novo Hospital Todos os Santos. Portanto, é uma sensação positiva. Vamos falar um pouco do seu percurso. O que é que o levou à sua profissão? Gostei de medicina. Foi praticamente a única opção que eu tive, foi a única coisa a que me candidatei, que candidatei-me à universidade onde entrei e entrei na especialidade que gostava, cirurgia geral. Portanto, o Hospital São José foi a sua escola. Sim, o Hospital de São José foi o Hospital de São José e os outros hospitais que englobam o grupo. Eu trabalhei muitos anos no Hospital dos Capuchos, sempre fiz banco, primeiro nos Capuchos, depois em São José, e portanto, digamos que é esta cultura dos chamados Hospitais Fios de Lisboa, que é uma cultura que tem vindo a perdurar há mais de um século e que nos diferencia de muitas outras instituições. Aliás, eu queria justamente perguntar que particularidades atribui ao Hospital de São José em comparação com outros hospitais, particularmente nessa matéria dos hospitais civis de Lisboa, essa mentalidade. Bem, é preciso dizer que todos os hospitais estão focados no bem tratar os seus doentes. Os hospitais civis de Lisboa, se calhar, têm uma visão muito prática do que é tratar os doentes. Penso que também tem alguma coisa a ver porque o Hospital de São José começou por ser muito um hospital cirúrgico, portanto, a Real Escola de Cirurgia, que surge há 200 anos, e a cirurgia era muito forte nestes hospitais, e, portanto, há uma mentalidade e uma perspectiva do trabalho cirúrgico que sempre acompanhou isto, independentemente de todas as outras especialidades, e é bom também recordar que no princípio do século XX as pessoas, ainda não havia especialidades, havia muito poucas especialidades, havia praticamente medicina e cirurgia, e as pessoas iam mudando muito naquilo que faziam ao longo dos anos. E, portanto, estes hospitais, houve muitas especialidades que acabaram por nascer aqui, que tiveram os primeiros serviços no Hospital de São José. Foi um hospital sempre virado para a inovação. A Escola Médico-Cirúrgica, anos depois, vem dar origem à Faculdade de Medicina de Lisboa. E, portanto, nós sempre tivemos muito nisso e isso foi algo que nos foi ficando um bocadinho naquilo que é a nossa essência. O Jorge tem outras experiências, obviamente, experiências particularmente no privado. O que é que distingue, o que é que acha que distingue a sua atividade na ULS com outras que já exerceu, obviamente? Bem, trabalhar nesta ULS tem uma grande vantagem porque é uma unidade de saúde, primeiro, onde o trabalho em equipa é muito valorizado, onde temos uma multidisciplinaridade inacreditável na qual a maior parte dos hospitais não têm, porque nós somos um hospital de fim de linha e, como tal, temos uma grande capacidade de responder a praticamente tudo. Portanto, quando todos os outros não dão resposta, nós conseguimos dar resposta. Temos recursos para isso e lutamos para isso. Aliás, ainda recentemente nós tivemos bem a noção
do que é que foi num momento crítico de um acidente em Lisboa, que houve vários colegas nossos que telefonaram, que não estavam de serviço e que perguntaram se era preciso vir cá ajudar. Isto não se vê em muitos sítios. Voltemos um pouco atrás. Como é que foi, como é que viveu o seu ano comum e o internato aqui em São José, enfim, na Universidade Nova? Como é que vivi o ano comum? Bem, o ano comum, primeiro, era muito diferente e muito próximo do dia de hoje. O ano comum é o nível mais baixo da nossa hierarquia profissional, mas havia uma grande diferença relativamente aos dias de hoje, porque havia muito poucos hospitais à volta de São José e, portanto, o número de médicos que havia em São José era um número bastante grande comparado com o que é hoje. Portanto, as equipas tinham uma constituição completamente diferente dos dias de hoje, apesar de o primeiro embate do doente era muito com o interno do ano geral, porque era quem estava logo digamos, na frente de batalha, eram os primeiros peões, mas aprendi muito. E aprendi a ter que resolver problemas, aprendi a ter que saber o que é que eu devia fazer da minha responsabilidade profissional, dos meus limites, até onde é que podia ir e não podia ir, e portanto foi uma experiência muito, muito interessante. No caso da parte da cirurgia, como eu digo, a cirurgia sempre foi uma especialidade muito forte nos hospitais civis e, portanto, eu acho que tive um bom internato de cirurgia, onde fui vendo uma série de coisas a acontecer, por exemplo, a laparoscopia, que hoje em dia é algo que acontece diariamente e muito comumente, começou quando eu estava no internato. Portanto, eu digamos que vi as primeiras cirurgias laparoscópicas, o que não faz de mim propriamente uma pessoa muito nova. Dessa sua experiência, quer destacar alguma coisa? O que é que jamais se esquecerá da experiência dos primeiros tempos? Eu acho que o que é mais bom de recordar é a relação e o reconhecimento dos doentes. Portanto, os doentes são reconhecidos com quem os trata e a camaradagem e solidariedade dos colegas nos momentos mais difíceis. Ao longo do seu trajeto na instituição, o que é que significa, o que é que mudou de significativo até hoje? Quer dizer, quais as diferenças entre o antes, há uns anos, e o depois, o atualmente? O hospital é uma entidade que está na sociedade, portanto, e o hospital tem mudado como a sociedade mudou, tem sabido adaptar-se àquilo que a sociedade mudou, tem de dar mais respostas a mais gente e mais rápidas, tem de estar mais perto do que as pessoas, a sociedade. Portanto, esse modo de relacionamento, quer dizer, as doenças não mudam só por causa disso, não é? Tivemos crises como teve o Covid, mas de qualquer maneira as doenças não mudam assim tanto. O relacionamento com a sociedade e com as pessoas é que mudou muito. Agora falamos um pouco da instituição. O que é que valoriza na instituição? A sua cultura, o ensino, os doentes, a equipa de trabalho onde se integra? Eu acho que o que valorizo na instituição é a sua globalidade e a sua capacidade de acudir aos doentes, dar resposta às necessidades de ensino, e recordo que nós estamos afiliados à nova Medical School, a várias escolas de enfermagem, de técnicos, portanto, ou seja, nós temos uma responsabilidade não só em tratar, mas como em garantir que haja novos profissionais para continuar a tratar e a garantir os cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Uhum. O hospital faz 250 anos. Há uma frase, digamos, comum que diz que as pessoas valem mais do que as paredes. E eu pergunto o que fazer com paredes com 250 anos de história? Em primeiro lugar, honrá-las. Em segundo lugar, perceber que estas paredes já tiveram várias utilizações. Começaram por ser um colégio de jesuítas, portanto o Hospital de São José de Vibré que era um colégio de jesuítas. Há hospitais temporários desde há 250 anos e, portanto, não quer dizer que eles tenham que ser um hospital, mas têm que garantir ou ter que ter mais do que as paredes, honrar aquilo que cá existiu, manter e revitalizar muito do que é que foi a nossa história e contá-la e registá-la. Coisa que nem sempre Portugal é muito
bom a fazer isso. Portanto, nós falamos muito da história, mas esquecemos-la com muita facilidade e daquilo que ela representou. Costumamos dizer que a ULS São José é uma unidade de saúde, um conjunto de unidades de saúde demasiado grande, há 10 mil pessoas cá a trabalhar. Acha que conhece a ULS o suficiente? Eu Não a acho. acha demasiado grande e difícil de gerir? Eu acho que aqui não é uma questão não é tanta questão da dimensão, no sentido de número de camas ou de número de profissionais, é essencialmente a dispersão. E nós temos várias unidades, cada uma delas com a sua cultura, apesar de haver uma cultura um bocadinho acima dos chamados hospitais civis, que para as gerações com mais anos diz alguma coisa, para as gerações mais novas não fazem a mínima ideia do que é que elas representam, e também isso, essa relação com as instituições também tem um pouco a ver com uma cultura histórica que se tem-se vindo a alterar, ou seja, as pessoas hoje são mais, não estão tanto tempo nas instituições. Agora, é grande, é dispersa em Lisboa e isso cria dificuldades acrescidas. E por isso é que acho que a solução do novo Hospital de Todos os Santos irá permitir, mais uma vez na história deste hospital, ele poder dar um grande salto em frente. A sua experiência é uma experiência bastante intensa enquanto médico. Pergunto-lhe, leva a ULS para casa depois do dia de trabalho ou durante as férias? Levo mais a OLS para casa do que o traga casa para a OLS. O património que a ULS guarda é importante? Acha que o devemos preservar enquanto unidade de saúde? Ou acha que os azulejos, por exemplo, são para outros tratarem disso? Eu acho que todo o património deve ser mantido, deve ser conservado na melhor maneira e no melhor enquadramento possível. E acho que deve ser feito por quem saiba fazer isso, ou seja, a OLS não tem que ser historiadora, não tem que ser especialista em azulejos, não tem que ser especialista em património, tem de garantir a OLS e o Estado que haja um conjunto de património associado ao SLS que se mantenha, que seja estudado, que seja divulgado. Como vê o futuro do Hospital São José? A regressar agora, pelos vistos, à sua origem, portanto, ao Hospital Todos os Santos. Eu vejo com todo o otimismo daquilo que se tem que ver quando há coisas novas e que vão trazer uma perspectiva diferente. Ou seja, o Hospital de São José, tal e qual como existe, não pode continuar a ser um hospital. Quer dizer, nunca foi um hospital, não tem estrutura de hospital, tem vindo a ser adaptado fruto do esforço de muitas profissões, de muitos médicos, de muitas administrações, mas não é um hospital. E em 2025 nós temos de perceber que a saúde se faz em instituições que têm de estar preparadas para isso. O novo Hospital de Todos os Santos é um hospital que está preparado para ser um hospital ultramoderno, dirigido para a investigação, para o ensino, para os melhores cuidados de saúde mais diferenciados e adaptado àquilo que é as novas tecnologias e espero que capaz de se adaptar diariamente àquilo que vai ser o futuro. Acha que desta é de vez? Eu acho que nunca estivemos tão próximos de ter um novo hospital. Eu acho que só no fim é que a gente consegue ter certeza. Agora, até à data, só tem havido lançamento de pedras e neste momento já há terraplanagem, já construções começam a ser feitas, portanto, andámos aquilo que nunca andámos. E lamenta de alguma maneira ter de abandonar as várias instalações do Hospital São José, ou no seu caso, do Hospital Clínico Cabral, por exemplo? Vamos lá ver, eu acho que nós temos que perceber que estar agarrado a paredes não nos resolve nada. Eu acho que nós temos de estar agarrados a instituições que garantam os melhores cuidados de saúde aos doentes. E aí um hospital novo tem uma vantagem gigantesca que é muito difícil de continuarmos a ter nestes. E o tempo e a tecnologia e a diferenciação vai torná-lo cada vez mais complexo. O que deve, na sua opinião, caracterizar o novo Hospital Todos os Santos? Modernidade, adaptabilidade e capacidade de olhar para o futuro. E em termos clínicos, em termos de atendimento? Em termos de atendimento, a questão do Hospital Todos os Santos passa não só pelo Hospital Todos os Santos, mas para aquilo que seja a política de saúde em Portugal, e que nós temos de perceber que, e isto é a minha posição pessoal,
que devemos ter hospitais altamente diferenciados que façam e que tratem coisas altamente diferenciadas. Eu acho que o tempo dos hospitais que fazem tudo já é uma coisa que a história nos ensinou que não dá grande resultado. Portanto, eu vejo o Hospital Todos os Santos como um hospital de fim de linha, que utilize tecnologias altamente diferenciadas, que veja patologias altamente complexas e que, por isso, tem que ter uma gestão, uma maneira de estar e uma maneira de funcionar, um modelo de funcionamento completamente diferente, se calhar, do que tem estes. E a denominação, voltar à denominação inicial, Todos os Santos, é relevante ou nem por isso? Acho que, quer dizer, tudo é relevante aquilo que nós quisermos, não é? Portanto, os nomes são. Nós já passámos por várias coisas, já passámos por nomes bíblicos, por nomes religiosos, por nomes de localizações geográficas. Todos os santos representavam um determinado conceito na altura e, na prática, eu acho que honra a história e significa. É preciso recordar que o Hospital Todos os Santos foi o hospital mais moderno em Portugal na altura que foi construído. Foi idealizado assim por Dom João II, foi construído assim por Dom Manuel e, portanto, era o hospital mais moderno, um dos 3 mais modernos da Europa. Quando lhe estamos a chamar Hospital Todos os Santos, eu acho que estamos a regressar a essa ambição. E, portanto, o vejo como positivo. Muito obrigado. Obrigado, eu. 250 anos do Hospital São José. Fique atento aos próximos episódios do podcast 2525.